Quando a gente está visualizando os elementos na tela, é importante a gente entender alguns conceitos bastante utilizados, né? E para isso a gente vai ver o conceito, um dos conceitos mais importantes, que é o do viewport. Tá? O viewport nada mais é do que aquela tela efetiva em que você tem uma visualização. Tá? A gente vai ver aqui também uma meta tag que está relacionada exatamente ao viewport. Então vamos tentar entender um pouco isso. Como vocês lembram, né, no o documento, o tipo de documento, né, a estrutura do documento do HTML, ele tem uma parte que é chamada de cabeça, né, em que a gente pode ter uns metas, né, que são identificações específicas que a gente faz para o navegador, né, para que esses metas identificam alguns elementos. E um desses elementos que a gente utiliza é exatamente o viewport, né? Antigamente, quando a gente tinha elementos sem o viewport, o que acontecia é que as páginas que eram feitas para dispositivos, por exemplo, desktop, ou dispositivos com telas grandes, quando eles eram transportados para dispositivos de menor tamanho, né? Por exemplo, o celular, né? O smartphone, quando começou a se propagar, existia esse problema de adaptação de tela. Né? Então, o que é que esse viewport, né, essa meta tag, ela serve? Ela diz exatamente, aqui como a gente pode ver, que é para fazer o ajuste de acordo com a largura, né, do dispositivo. Então, ele vai pegar a largura do dispositivo e vai utilizar isso como referência, tá? E ele vai fazer essa escala, ou seja, vai colocar na proporção de 1. Ou seja, ele vai transformar aquilo numa proporção de 1. Então, com a meta, a gente tem o conteúdo que ele é efetivamente colocado dentro da tela. E o viewport, por assim dizer, é exatamente essas dimensões aqui, ó. Essa dimensão do dispositivo e essa dimensão do dispositivo, ou seja, a dimensão real, bidimensional do dispositivo, certo? Esse daqui é o viewport, tá? Então, o conteúdo, ele pode ter um conteúdo que se expande além do viewport. O viewport, sem aquela meta tag, né, sem aquela tag do viewport, o que acontece é isso. O conteúdo, a imagem que antes ocupava a tela, aqui a gente está vendo duas telas, tá? Aqui a gente tem uma tela e aqui a gente tem a segunda tela, certo? É a mesma tela, só que correndo para baixo. O que acontece é, a imagem ela ultrapassa, tá vendo o viewport? Ela ultrapassou o viewport, ou seja, ela não foi ajustada para o tamanho do viewport. E a mesma coisa acontece com o texto, ele também ultrapassa a largura, né, do conteúdo, do viewport, certo? Então, com viewport, você tem um ajuste, você pode perceber que a imagem ela não ultrapassa mais, e sem o viewport, a imagem ultrapassa. A mesma coisa o texto, você pode ver que o texto de ele é menor, tá vendo? Exatamente para poder fazer o ajuste ao viewport, enquanto que no outro caso a gente tem uma redução, né? A gente não tem essa redução em função do viewport, né? Dessa meta tag. Tá? Hoje em dia, isso aqui é um entendimento, né, básico de viewport. O viewport a gente pode entender sempre como a tela que a gente tem do dispositivo, certo? E os ajustes são feitos a partir desse viewport. Então a gente aprende basicamente viewport, né? A gente, claro que tem outras funções do viewport, mas a gente vai entender viewport especificamente para entender sobre posicionamento, tá? Então, quando a gente está fazendo posicionamento de elementos, de um div, ou qualquer elemento dentro de um div, ou qualquer outro elemento que a gente tenha, a gente pode dar alguns posicionamentos para ele. Né? Então, a gente pode dizer que ele é um estático, ele pode dizer que é um relativo, pode ser que é um absolute, um fixed ou um stick, certo? Quais são as diferenças entre eles? No caso do static, né, que é o padrão, na verdade, quando a gente está trabalhando com HTML, o padrão dele, ele sempre trabalha com, ele inicia todo elemento como estático, né? Ele segue um fluxo normal dos elementos, ou seja, tem um elemento, o elemento seguinte ele vai ser alinhado no posicionamento seguinte e assim sucessivamente. No caso do relativo, o que acontece é o seguinte, essa aqui embaixo, representada aqui, ó, é a posição, né, que seria
do elemento originalmente. E aqui a gente está deslocando o elemento, esse daqui, essa representação, em relação à posição relativa à posição original do elemento. Então a gente reposiciona o elemento de acordo com a posição original que ele estaria, certo? No caso do absoluto, o que acontece é o seguinte: a gente vai ter o viewport, né? A gente vai ter, na verdade, o viewport que está aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, o viewport, que é o do dispositivo, certo? E abaixo dele, a gente tem, mais abaixo, a gente tem o quê? O próprio documento, né? Então o documento segue aqui embaixo, tá? No caso do absoluto, o que acontece é o seguinte: o elemento ele se posiciona em relação ao documento, né? Na verdade, ao antecessor dele, né? E aí, o que acontece? Quando esse documento rola, se você descer a página, ele automaticamente, esse item aqui vai ficar preso na posição em relação ao documento, ao antecessor dele, né? Já no caso do Fixed, o que acontece é que ele se posiciona em relação ao viewport, tá? Então, o elemento, você pode correr a página para baixo, mas ele vai continuar posicionado. Isso a gente usa bastante quando a gente vai colocar, por exemplo, um botão flutuante aqui, por exemplo, do WhatsApp. Tem um botãozinho aqui, fica flutuando, né? Mas ele fica sempre visível no viewport. Então, essa posição aqui é fixa, tá? Ou quando a gente tem uma barra na parte de cima, né, que você quer visualize sempre, então essa posição é sempre fixa. A gente poderia ter uma barra no absoluto, né, que ele fica aqui posicionado, mas quando ele corre a página, ele vai sumir, ok? E no caso do stick, né, o que acontece? No caso do stick, ele é posicionado em relação ao scroll. Aqui a gente vai ver na prática, então eu vou colocar até o link, né, do link está disponível para vocês olharem as diferenças. Você vai ver um exemplo aqui agora como posicionamento. Então vamos aí para a prática. Então é isso, a gente está com um exemplo aqui. Eu vou mostrar para vocês o estilo. O que é que a gente está fazendo? A gente vai ter o corpo, certo? Em que cada corpo você tem um título, esse título é o que está representado aqui, e dentro de cada div, a gente vai ter um div para cada exemplo diferente, e dentro de cada div desse, né, a gente tem esse div, e dentro desse div a gente vai ter o nome, que a gente colocou ali, o static, por exemplo, e abaixo dele um outro div, que é esse div laranja, tá? No estilo, basicamente, a gente colocou só as cores, né? Você tem a cor, o tamanho, o dimensionamento, uma margem aqui só para dar uma separação, e no div interno a cor e o tamanho dele, tá? E aqui no espaço que depois eu explico. Mas basicamente o que é que a gente tem? Eu vou só voltar aqui no código. No static eu vou apagar os outros para ficar mais fácil visualizar. No static, a gente tem exatamente aquela proporção normal, né? Ele vai seguir o fluxo interno do próprio div, tá? Então, ok, não tem muita coisa para falar, mas a gente pode fazer a comparação aqui com o relativo. Eu vou apagar aqui os demais de baixo, só para a gente visualizar melhor. Então, aqui o que é que eu fiz? Eu coloquei, vou colocar aqui em topo, fica mais fácil visualizar. Então, a gente tem um div interno, né, onde a posição dele está relativa, né, em que posição é essa relativa, né? Você tem que dizer em que posicionamento ele está. Ele está 50 pixels do topo e 200 pixels da esquerda. Então, que dimensão é essa? É 50 pixels daqui e 200 pixels da esquerda, tá? Então, deixa eu colocar aqui o outro. Então, quando a gente vai para o exemplo seguinte, a gente já vê, cadê? O absoluto. No caso do absoluto, o que acontece é que ele está preso a 150 pixels e 200 pixels, certo? E que 150 é esse e 200 pixels, né? A gente está 150 do topo
e 200 pixels da direita, né, que ele diz que é right, então é da direita. Tem 200 pixels da direita. Deixa eu limpar aqui. Em seguida, a gente tem o Fixed, né? Como a gente sabe, o Fixed, ó, perceba que o Fixed está aqui, ó, flutuando sempre no viewport. Então ele está onde? Ele está 15 pixels da parte inferior e 20 pixels da direita, certo? E o stick, para finalizar, e para isso é que a gente precisa desse espaço aqui embaixo que eu coloquei, ele está posicionado a 15 pixels do topo, mas ele só vai funcionar quando ele atingir o topo. Perceba ali, ó, 15 pixels, ele vai se manter, veja que internamente ele mantém 15 pixels, ó, esse 15 pixels aqui ele vai manter, perceba aqui, dentro do div, ó, se eu rolar a página, ele vai continuar dentro dele, ó. Então tá no stick dentro dos 15 pixels. Só que chega um momento, claro, que eu já não estou mais dentro do div antecessor, né? Então ele não passa, mas enquanto ele estiver dentro, ele vai manter os 15 pixels do topo. Então é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Também não se esqueça de se inscrever na nossa mala direta. É simples e fácil, só seguir o nosso link, colocar seu nome, seu e-mail e as informações que você quer receber, apertar o Não Sou Robô e clicar em inscrever-se. Em breve nós também teremos novidades com uma nova comunidade. Um grande abraço e até mais.